Olá, eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo e vamos dar continuidade ao nosso assunto de reta numérica e álgebra. Agora nós vamos ver expressões algébricas. Abram o livro na página 32 e acompanhe comigo. Bom, as expressões algébricas, certo? Fazem parte da linguagem matemática. E na matemática, nós temos uma linguagem que utiliza números. Essa linguagem, que vocês já conhecem, né? Desde o Fundamental 1 até aqui, é que envolve somente os números, tá? Eu tenho 1 mais 1, eu utilizo essa linguagem para contar, né? De 1 até o número que eu quiser. Eu uso para fazer cálculos simples que envolvem operações monetárias ou não. Enfim, a linguagem numérica, né, está presente em toda a matemática. Só que, agora, nós vamos ter uma linguagem também que é literal. Nós vamos ter letras nas nossas expressões. Antes eram expressões numéricas ou aritméticas, agora são expressões algébricas porque elas contêm letras. Tá? Essas letras elas vão ser chamadas de variáveis ou incógnitas, tá? Que é aquilo que eu quero saber qual é o seu valor. Variável porque ela vai variar de uma expressão para outra. Incógnita porque até então, até eu resolver a questão, o valor é desconhecido. Aqui nós temos uma expressão que é demonstrada apenas com letras. Eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y. Com isso aqui, a gente tem um assunto que estudamos no capítulo 1, potenciação, né? Então aqui é a multiplicação de potências de mesma base. A base é a mesma, o que muda é os expoentes. São os expoentes, tá? Então, eu repito a base e somo x mais y. E aqui minha resposta. Eu não tenho valor numérico para nenhum dos três, então minha resposta fica assim. Já que x não pode somar com y aqui, porque x não é semelhante a y, ou seja, x não é y. Eu só posso somar x com x e y com y. Aqui eu tenho outra. Aqui é divisão de potências, tá? Aqui eu teria um número A e o número B, mas o expoente é o mesmo. Em divisão de potências, certo? Com bases diferentes, a gente faz o quê? Reescreve a fração e eleva a um único expoente, tá bom? X é maior que y, então eu sei que todo valor de x vai ser maior que y. Se x for 2, y vai ser 1, tá? Se x for 4, y pode ser 3, 2, 1. Então isso aí vai depender muito da questão. Então aqui eu tenho uma linguagem que está utilizando apenas as variáveis, tá? Ou as incógnitas, como vocês preferirem chamar, que são as minhas letras nas expressões. As variáveis elas vão representar um número que é real. O dobro desse número real será representado por 2 vezes x, ou seja, se eu disser assim, o dobro de um número, então é a mesma coisa que 2x, tá? A adição desse número real x a um diferente, aí eu vou utilizar outra letra que não seja o x, porque o número é diferente, certo? Do primeiro. Então, se eu tenho a adição de um número real somado a um que seja diferente dele, eu tenho x mais y. Se eu tivesse um número real somado a um que seja igual a ele, então eu teria x mais x, tá? A multiplicação desses dois números reais diferentes é representada também
Se os dois números são diferentes, então as letras têm que ser diferentes, tá? X e Y. Então, essas expressões matemáticas que apresentam números e letras, elas são chamadas de expressões algébricas ou expressões literais, tá? Então, a expressão algébrica ela é formada dessa maneira, por letras e números ou somente letras, vai depender do seu enunciado, tá bom? E aí nós temos o assunto que é expressões algébricas racionais. Eu iria fazer 3 vídeos, mas como esse assunto é bem pequeno, bem curto, né? Você viu que eu dei aí parte introdutória de expressão algébrica só para explicar exatamente como é formada, né? E a gente viu que pode ser formada tanto por letras e números, como associação apenas de letras, fazendo operações entre si, sem ter um resultado específico. Se eu só tenho letras e eu não tenho nenhum valor relacionado a essas letras, eu não preciso calculá-las, eu apenas escrevo a minha expressão. Isso vocês vão perceber num vídeo que eu vou postar ainda sobre exercícios resolvidos envolvendo apenas isso, tá? Apenas o assunto dessas expressões algébricas. Uma expressão algébrica ela é chamada de racional quando não apresenta variável em um radical. O que é isso? Tá? Eu vou ter uma expressão algébrica que ela é racional, uma que é racional inteira e uma que é racional fracionária. Então, são 3 tipos aqui de expressões que eu tenho. Tá? A racional, ela não apresenta variável num radical. Se quiser fazer anotação, pode fazer aí. Tá? Pega o caderno, pausa o vídeo e faz a anotação. A racional ela não apresenta variável num radical. A racional inteira, ela não vai apresentar uma variável num denominador. Ou seja, a racional, ela não vai apresentar uma letra aqui no radical. Tá? Radical é quando a gente viu radiciação. Radical é esse símbolozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Aqui. Tá? Isso aqui é o radical. Então, não vai ter uma variável num radical. Não vai ter uma letra aqui, por exemplo. Tá? Essa é a expressão algébrica racional. Ela não vai apresentar uma variável num denominador se ela for inteira. Ou seja, se ela é inteira, eu tenho isso aqui. X, tá? Mais Y, eu não tenho denominador. Bom. Ou eu posso até ter aqui, botar um 4 aqui. Tá bom? Eu posso ter tanto com o meu denominador, certo? Eu só não posso ter a letra aqui embaixo, aqui no denominador. Mas ela pode ser o numerador da fração. E eu posso ter também apenas a letra sozinha, acompanhada, né? Por exemplo, x mais 7. Então, x mais 7 vai ser uma expressão racional inteira, tá bom? E ele vai apresentar variável num denominador se ela for fracionária. De que maneira? Eu vou ter aqui o número 4a, tá?
Aqui 4A. Só que aqui eu posso ter o meu denominador, certo? Eu posso ter aqui 4A e posso ter um denominador x. Ou seja, a minha expressão racional fracionária, ela vai ter que ter a obrigatoriedade, tá bom? É obrigatório ter a minha letra aqui no denominador. A minha variável no denominador, tá? Ela tem que apresentar uma variável em pelo menos um dos denominadores dos termos. Vamos supor que eu tenho aqui 4A mais 1. Então, se eu tenho esse 1 aqui, eu poderia ter esse x aqui, tá? Mas eu estou mostrando uma expressão que tem mais de um termo. Uma soma que tem mais de uma parcela. Ou seja, eu tenho esse numeral e tenho esse. Eu posso não ter denominador aqui, como eu posso acrescentar um denominador e colocar uma letra diferente ou o próprio x, tá bom? Aqui são exemplos de expressões racionais inteiras. Vocês vão achar esses exemplos até mesmo no livro de vocês. Tá? Na racional inteira, eu vou ter aí variáveis que não são representadas no denominador, né? Olha, aqui eu tenho uma fração, mas o denominador dele é 8, não é uma letra, né? Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado vezes 2 vezes y, tá? E isso aqui é igual a 2x, né? Ó, x ao quadrado, y, tá? O resultado disso aqui é isso. Aqui eu vou ter deixa eu apagar aqui. Aqui tem ó, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então eu vou ter aqui nessa expressão algo que é inteiro, tá? Então a expressão racional ela vai ser chamada de inteira, porque o x ele não pertence a denominador nenhum, tá? Ele pertence somente ao numerador, se for uma fração, ou a uma parcela da soma, ou a um fator da multiplicação, como a gente vê aqui, tá bom? Então, o x obrigatoriamente não deve pertencer ao denominador se ela for racional inteira. Racional fracionária, já aí o x ou qualquer letra, né, aqui eu tenho AB, M, N, tem que fazer parte do denominador, senão ela não pode ser fracionária. Então, para ser inteira, não pode fazer parte do denominador, a letra. Para ser fracionária, a letra tem que fazer parte do denominador, tá bom? Anotem essas dicas aí, isso vai ser muito importante. Tá? Eu ainda vou postar vídeos sobre os exercícios da página 36 que envolve esse assunto. E também da página 39 e 40. Tá bom? Eu vou postar umas 2 questões de cada questão, de cada item que tem, para vocês irem estudando e tentando fazer as demais. Bom, e aí a gente chega na parte final do vídeo, tá? Onde vamos falar sobre expressões algébricas racionais. Então vamos lembrar
daquele exemplo do início do capítulo, né, lá na página 26, onde a professora ela usava um cálculo das médias de cada aluno. Cada aluno ele tinha lá um cálculo próprio para calcular sua média no computador. E lá eu tinha o B11, o B11 ele tinha um valor numérico, certo? Assim como o C11, o D11. Então, todas essas células elas tinham um valor, algo que era relacionado inteiramente a essas expressões literais. E esses valores são chamados de valores numéricos, tá? De uma expressão. Esse valor numérico é um número encontrado quando atribuímos valores às suas variáveis. Se eu não atribuo valores, eu não tenho como achar ali, até então, na minha expressão, certo? Se eu tenho uma expressão somente com letras, uma expressão totalmente algébrica literal. Como, por exemplo, x, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Por exemplo, eu tenho x mais y. Se eu tenho isso aqui, eu não atribuí valor nenhum, não tem nem igual a 7, igual a 3. Então, não tem como eu descobrir aqui o valor numérico, a não ser que eu dê a vocês o valor numérico dessa expressão. Quanto vale o x e quanto vale o y, certo? Então, o valor numérico a gente tem que indicar, ou seja, na expressão 4x, ou 4 vezes x mais 5, se eu dizer que x vale 8, nós vamos fazer o quê? Substituir aonde tem o x, a gente vai colocar o valor 8. Então, fica 4 vezes 8 mais 5, certo? 4 vezes 8 dá 32, e 32 mais 5 dá 37. Então, nós dizemos que 37 é o valor numérico dessa expressão quando o x for igual a 8. Então, se o x fosse 4, o valor numérico da expressão ele mudaria, tá? Não seria mais 37. Seria 21, porque 4 vezes 4 seria 16 e 16 mais 5, 21. Então, dizemos que 37 aqui, nesse caso, esse 37, ele é o valor numérico da expressão, porque o meu x era igual a 8. Então, vamos atribuir aqui outro valor a essa mesma expressão. Vamos colocar o x como menos 3. Tá? Então, a expressão tem o x como menos 3. A expressão era 4 vezes x mais 5. Então, se o x é menos 3, eu vou botar onde tem o x, o menos 3. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 5, adição de números inteiros, né? Olha aqui. Números com valores diferentes, com sinais diferentes. Né? Esse sinal é menos, esse é mais. Então, aqui eu vou ter uma subtração. E o meu resultado vai ser negativo, porque o módulo, ou seja, 12 é maior que 5. O módulo de 12 é maior que o módulo de 5. O resultado é negativo e 12 menos 5 dá 7. Portanto, menos 12 mais 5 dá menos 7. E menos 7 é o valor numérico dessa expressão agora, porque o x era igual a menos 3. Aqui nós temos uma expressão que utiliza tanto o x como o y. O x está elevado ao quadrado e o y está ali sozinho, né, multiplicando pelo 2. Vamos assumir que x é menos 2 e y é 5. Tá? Então, onde tem o x aqui, eu vou colocar menos 2. E onde tem o y, eu vou colocar 5. Uma coisa que seria interessante afirmar aqui é que se eu tenho aqui 4x, tá? Então, isso é a mesma coisa
que 4 vezes x, tá? Então, 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Por isso que está escrito aqui dessa maneira. E, às vezes, em uma prova ou na questão do livro, vocês veem apenas o 6 e o x do lado. Mas é porque quando é representado dessa maneira, eu tenho uma multiplicação entre esses dois fatores, tá? O 4 e o x. Então, aqui eu tenho menos 6 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 5. Eu resolvo primeiro a potência, tá? Menos 2 elevado ao quadrado, menos vezes menos é mais, e 2 ao quadrado é 4. Tá? Quadrado perfeito aí. E 2 vezes 5 dá 10. Então, eu faço menos 6 vezes 4. Menos vezes mais dá menos. E 6 vezes 4 dá 24. Repito, mais 10 e menos 24 mais 10. Vai ter uma subtração aí. Meu resultado vai ser negativo. Porque o meu número negativo, ele era visualmente maior do que o meu número positivo, tá? Embora a gente saiba que todo número negativo é menor que um positivo. Mas visualmente, a gente olhando para o módulo, se eu colocar aqui módulo de menos 24, dá 24. Então, aí ele seria maior que o 10, tá? Portanto, por isso que o sinal ficou negativo. Dizemos que menos 14, agora aqui, ele é o valor numérico dessa expressão, porque o meu x era igual a menos 2 e meu y era igual a 5, tá bom? Então, ele vai assumir esse valor de menos 14 e esse valor numérico vai ser o valor da minha expressão. Se eu tenho assim uma expressão apenas com x mais y, se eu dissesse que o x era menos 2 e o y era 5, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver aí. Agora, a gente vê que é o seguinte, se o x é menos 2, eu boto menos 2 aqui. O y era 5, menos 2, mais 5. Então, é a mesma coisa que 5 menos 2, que dá 3. E esse valor seria o valor numérico dessa expressão aqui, se eu tivesse x igual a menos 2 e y igual a 5, tá bom? A condição de existência de uma expressão algébrica racional é bem simples. Em um denominador, o denominador ele não pode ser zero. A variável no numerador ela não interfere na condição da existência, se a variável vier no numerador. Mas se a variável vier no denominador, o x ou o y, ou qualquer letra que tenha lá, né? Vamos supor que eu tenho 7 sobre x. Então, esse x aqui, ele não pode ser zero de maneira nenhuma. O meu denominador ele tem que ser diferente de zero, certo? Mas se eu tivesse x sobre 4, por exemplo, então esse x ele poderia ser zero porque ele é um numerador. O numerador pode ser zero, mas o denominador não. Então, essa é uma das regras, né? O denominador ser diferente de zero. E essa variável ela não vai interferir aqui no numerador, né? Se for na condição de existência. Então, a condição para que uma expressão como essa, dita expressão algébrica
irracional, aí tem irracional, mas é racional, exista é que o radicando da raiz quadrada seja maior ou igual a zero. Ou seja, eu vou ter aqui, certo? O radicando é esse número aqui. Radicando é isso aqui, que fica dentro do radical, tá? Isso aqui é o radicando. Então, isso aqui, ele pode ser zero ou pode ser maior que zero. Ele não pode ser negativo, tá? Então, quando a gente tem uma fração, meu denominador tem que ser diferente de zero. E quando a gente tem uma raiz quadrada, né, a condição de existência dela é que esse radicando ele não seja negativo, tá? Se ele for negativo e tiver elevado ao quadrado, dá para resolver. Mas se ele for só negativo, a gente não consegue resolver. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. E é isso aí, certo? Quero agradecer você que assistiu até aqui. Então, fiquem atentos para os novos vídeos que serão lançados no canal sobre exercícios envolvendo esse assunto, tá bom? Eu estou trabalhando arduamente para poder postar esses vídeos, para poder editar esses vídeos e colocar o mais rápido possível esses vídeos dos exercícios para vocês. Então não se esquece, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, pois nem todos têm um computador e nem todos têm acesso ao plural, tá? E nesse tempo que nós vivemos, que ninguém pode fazer visita e ninguém pode ir a uma lan house, por exemplo, né? Usar um computador, então, paciência. Mas celular todo mundo tem, então, portanto, compartilhe com seus colegas esses vídeos para que eles possam assistir também. Está dentro do assunto que vocês estão estudando aqui, certo? Posteriormente, eu ainda vou postar aí os vídeos sobre o capítulo 3, tá? O sistema ele não tem um material para o capítulo 3, mas eu vou ainda elaborar o material para poder passar ele para vocês da melhor forma possível, tá bom? Ative o sininho e até o próximo vídeo.